Bom dia. Bom dia, chat. Eu não queria interromper a música. Eu vi o Léo falando que essa música foi importante pra ele, então eu coloquei aqui hoje. Como é que vocês estão? Tá frio pra cacete aqui. Agora sim. Bom dia! Então é isso, hoje tem entrevista com o Léo. E espero que ele tenha bastante tempo pra gente trocar ideia, porque tenho muitas perguntas pra fazer pra ele. Eu vou ficar olhando o chat, então se vocês fizerem perguntas pertinentes, coisas que eu não tinha pensado antes, eu vou separar pra fazer pra ele. Eu queria orientar os mods a Na Dúvida Bunny. Essa é a minha orientação, na dúvida da ban, tá? Na pior das hipóteses eu dou desban, mas na dúvida deban. Porque hoje é tolerância zero, de verdade, porque tem convidado. Espero conseguir trocar uma boa ideia. Eu entrei um pouquinho antes aqui pra galera já ir vindo, né? Pra não pegar a entrevista na metade. Do Safatli, eu já li coisa boa, já li coisa ruim. Já li coisa péssima, inclusive, dele. Então, não tenho uma opinião. Teria que ler mais pra ter uma opinião formada. Tem um artigo dele que eu li que eu nunca mais esqueci. Que eu não consigo não pensar nesse artigo quando eu penso nele. Que é um artigo sobre funk carioca. Que foi uma das coisas mais preconceituosas que eu já li a respeito de funk carioca. E veio de um teórico de esquerda, digamos assim. Então eu não consigo não pensar em como a pessoa consegue reproduzir tanto preconceito, ter tanta, assim, é, ter uma análise tão rasa a respeito de um fenômeno musical, social, político. Eu tendo a fazer o juízo dele a partir desse artigo que eu li dele que eu nunca mais esqueci. Livro da Alexandra Kollontai pra recomendar. Eu nunca li livro dela, eu já li textos. Livro eu nem sei se tem livro dela no Brasil. Se tem, eu não sei. Eu sei de textos dela, em português e tal. Mas eu li tudo na internet. Existem células comunistas nos Estados Unidos? Sim, tem vários partidos comunistas nos Estados Unidos, inclusive. Tem um da Lavra Palavra? Inclusive tem um partido comunista nos Estados Unidos que é irmão da UP, digamos assim. Que é o American Labour Party, ALP. Exato, essa é a minha sensação. Você lê umas coisas muito boas e aí ele não sabe a diferença entre comunismo e nazismo. Aí você fica tipo, tá, que juízo que eu faço, né? O que eu acho do Lukács? Eu li Lukács na faculdade, eu preciso ler de novo. Eu li antes de eu ter uma formação marxista boa. Eu preciso ler depois de ter uma formação marxista boa. Mas o que eu li na faculdade eu achei extremamente interessante, do Lukács. Mas não consigo fazer também uma leitura. Vou agradecer todos os subs, gente, eu prometo. A gente só tá aqui no esquenta pra entrevista com o Léo. De quem é esse artigo? Vladimir Safatli. Eu tava falando. Eu não manjo muito de Gramsci, por isso que eu nunca falei sobre. Vai ter introdução ao comunismo 2? Vai. Vai. Porque eu tenho recebido feedback a respeito desse vídeo
sobre princípios básicos do comunismo. E eu fui monitorando quais áreas as pessoas têm mais dificuldade. E, inclusive, eu até perguntei para militantes da UP. Se tivesse um vídeo que vocês precisassem para mostrar para os militantes para ajudar na formação, qual seria? E aí me falaram, e isso já era uma coisa que eu tava pensando em fazer. Me falaram, a coisa que as pessoas que acabaram de conhecer o marxismo têm mais dificuldade de entender é filosofia. Então eu tô pensando em fazer talvez 4 vídeos, né? Talvez 4 ou 5 no máximo. Um aprofundando cada tópico. Então seria um de materialismo histórico dialético. Aprofundando materialismo histórico dialético. Um aprofundando crítica da economia política. Um aprofundando socialismo científico. Um aprofundando partido de vanguarda, partido revolucionário. E um aprofundando imperialismo. Seriam 5 vídeos de princípios intermediários de marxismo, leninismo, sabe? Porque eu queria... Eita! Davi Belloni, obrigado pelos 5 subs de presente. Eu queria criar material que fosse útil para acelerar a formação de quadros. Acelerar a formação de militantes. Então, eu perguntei pra galera o que eles sentem falta, que vídeo que seria útil pra ajudar, e aí eu tô organizando dessa maneira. A questão é o seguinte, eu tô devendo porque eu odiamos pra vocês, tô devendo, e eu tô pra ler os programas de governo dos candidatos. Então eu vou ler o programa da UP, eu vou ler do PCB, vou ler do PT, vou ler do PL, né, que é o do Bolsonaro agora. Então a gente vai ler tudo e vai criticar um por um, né? Porque eu acho que é uma coisa que se faz muito pouco. Ler plano de governo é uma coisa que se faz pouco. Então, a gente lê junto e dá uma resumida, levantar alguns pontos, facilita também ter contato com o plano. Então eu não sei pra quando eu vou lançar, fora que eu tô longe de ser um pós-doutorado em marxismo, então eu vou ter que estudar muito pra fazer esses... Petkovic, obrigado pelos 10 reais. Eu vou ter que estudar muito, muito, muito. Vou ter que pedir ajuda pra muita gente. Vou ler de todos os relevantes, né? Vou ler de todos os... Não vou ler do Pablo Marçal, tá ligado? Não vou. Então, tipo, vou ler de todos os candidatos relevantes. Não vou ler do Roberto Jefferson. É perda de tempo, sabe? Eu vou gastar energia. Eita. Silfime, obrigado pelos 5 subs de presente. E Renan Luz, obrigado pelos 10 reais. Vou votar no Léo, eu também. E do novo, eu vou cogitar, mas assim, certeza. Lula, Bolsonaro, Léo e Sofia, talvez Simone Tebet e Ciro Gomes. Certeza que eu vou ler. Esses todos eu vou ler com certeza. Os outros não sei. Sabe por quê? Porque tem também planos de governo, de governadores, que talvez valeria a pena ler. Só que aí, cara, quando entra em candidatura pra governador, nossa, aí é muita coisa, porque é muito estado. E aí eu sinto que se eu ler só de São Paulo, que é o meu estado, eu vou estar um pouco enviesado, sabe? Claro que eu ler sobre São Paulo eu tenho mais capacidade de comentar, porque eu sou daqui, né? Eu consigo saber mais sobre o meu estado. Aí talvez seja pertinente como Ninja ler, por exemplo, do Ceará. O Gamer ler algum do Rio Grande do Sul, sabe? Cada um que entende mais de onde mora pra comentar. Você já pensou em fazer uma live rebatendo a ideia de que os países nórdicos são paraísos na Terra? Já. Sabe qual a dificuldade que eu tive? Achar bibliografia. Muito difícil achar bibliografia. Você consegue achar artigo de jornal falando sobre isso, mas em línguas que eu consigo ler, eu não... Tipo, inglês, espanhol, português, francês, eu não consigo achar. Então eu já pensei em fazer isso. Mas você acha, tipo, notícias de mineradoras norueguesas na África, você tem que fazer... Tipo, eu teria que fazer a pesquisa. Eu teria que construir a pesquisa. Essa pesquisa, eu não achei ela feita, entendeu? Então eu comecei a procurar e não consegui achar. Tive muitíssima dificuldade de achar. Pedi ajuda para Humberto Matos, ele pesquisou, ele não conseguiu achar também.
Eu leio francês, sim. Eu tive que aprender pra faculdade. Não é incomum estudantes de história aprenderem francês, porque nossa bibliografia e nossa teoria da história é muito calcada na teoria francesa. Então é comum ter bibliografia francesa. Isso tudo eu pesquisei antes de eu conhecer a Ju. Então talvez eu possa pedir ajuda pra ela, mas eu não. Francês não é difícil, não. Não. Língua latina nenhuma é difícil, tirando romeno. Se alguém puder me ajudar com essa bibliografia, me manda. Porque eu pesquisei e eu só achei coisa muito rasa. Eu não achei uma pesquisa acadêmica, tipo, um mestrado, um doutorado, um livro, uma tese sobre imperialismo escandinavo, por exemplo. Tipo, teria que construir essa tese. Você acha que a internet é um obstáculo ou algo positivo? Boa pergunta, eu nunca pensei nesses termos. Eu acho que a gente nunca pensou nesses termos porque, como marxistas, a gente não costuma pensar em termos positivos ou negativos. A gente pensa em termos de realidade material. Então, o fato é que a internet é uma realidade material. E a Soberana surge. Eu vou falar sobre isso hoje com o Léo, inclusive. Porque a gente vê muito da militância da UP na maneira como a gente atua. A Soberana surge como um coletivo que visa ocupar um espaço que a gente avaliava que estava desocupado. Isso quer dizer que não tinha criadores de conteúdo de esquerda radical, marxistas? Não, não é isso que a gente está falando. A questão é, a gente tá em muita desigualdade. Já li o programa da UP. Eu já li o programa. Não em live, eu li em off, né? A gente tá em desigualdade em relação à direita na internet. Então a gente criou a Soberana como uma maneira de ocupar esse espaço de maneira mais eficiente. E aí, a Soberana tem mais gente da UP do PCB, nenhum dos dois, a gente não é filiado. Você fez parte da criação? Eu fiz. Eu tava lá quando a gente gestou a ideia. E aí a ideia era ocupar esse espaço que a gente via que precisava ser ocupado, porque ele não vai embora. E a gente via que a melhor maneira de ocupar esse espaço é usando o método que Lenin nos legou, né, que é a organização da classe. Tem algum motivo ideológico pra vocês não serem filiados? É um motivo mais tático pra gente não ser filiado. É um motivo mais tático, não ideológico. Então, a gente avalia que nós somos mais fortes separados do que juntos. Então, por exemplo, por que a Soberana não faz parte da UP? Por que a gente nunca teve a demanda de fazer parte da UP? Porque a gente avalia que tanto a UP quanto a Soberana saem ganhando com a gente separado. E isso é uma coisa bastante leninista, tá, gente? Partidos marxistas, leninistas, eles não acreditam que eles devem ser a única organização da classe em um movimento revolucionário, tá? O que os partidos marxistas-leninistas devem fazer é se aproximar de movimentos que ocupam outros espaços e atuam em outros espaços. Então, justamente essa separação, ela é, inclusive, pressuposta na teoria leninista, sabe? O partido ele não é capaz de ocupar e atuar em todos os espaços da classe. Para isso surgem outras organizações. O que os partidos têm que fazer é trabalhar junto com essas organizações. Convencer essas organizações. Atuar de maneira coordenada com essas organizações. Mas não necessariamente incorporá-las. Então, a gente enxerga a nossa atuação na internet dessa maneira. Sindicato é um exemplo. Sindicato é um exemplo, mas é um só, tem vários. Movimento social é outro exemplo. Você gosta de Star Trek? Eu particularmente não gosto dessas séries. Como que eu posso dizer? Eu não sei se eu consigo dar um gênero, mas eu particularmente não gosto muito desse tipo de série. Mas a coisa engraçada é, a minha mãe é fã roxa de Star Trek. Eu não queria dizer de ficção, mas é o formato, né? Porque o Star Trek ele tem um formato.
né, de série, que surge lá na década de 60, né? A minha mãe, ela é fissurada em Star Trek. Ela é tão fissurada em Star Trek que ela queria colocar meu nome de James Tiberius. Quando ela engravidou, o primeiro nome que ela quis colocar era James Tiberius. Por causa do Kirk, né? Só que aí a amiga dela falou: ah, você tá cheia de hormônio e tá com minhoca na cabeça, sabe? E pior que o Kirk é mó cuzão, né? Na série. Meu pai queria me chamar de James Tiberius também. Mãe nerdola. Eu tenho uma mãe nerdola pra caralho. Pra caralho. Minha mãe é muito fã de Star Trek, de tudo que é filme de ficção científica. Ela tem coleções de Arthur Clarke, de Orson Scott Card, de Isaac Asimov, Ursula Le Guin. Nossa, ela tem muitos livros. Ela tem uma coleção fantástica de ficção científica, inclusive. Todo ano eu perguntava o que ela queria de aniversário. Ela falava livros de ficção científica. Era difícil achar um que ela não tinha lido. Ela zerou os livros, assim. Ela leu, tipo, até rascunho de livro que saiu depois. Minha mãe, eu não sei se ela se proclamaria comunista, né? Se ela se afirmaria comunista, mas minha mãe é muito de esquerda. Philip K. Dick também, ela tem vários livros do Philip K. Dick. Tem vários. Ela tem manuscrito do Philip K. Dick, tá ligado? E é engraçado porque ela lê ficção científica contemporânea e ela acha tudo uma bosta. Leu A Revolta de Atlas. Sabe que. Aliás, eu tava olhando a prateleira dela e eu vi um livro do L. Ron Hubbard, que é o cara que fundou a Cientologia. Porque o L. Ron Hubbard, ele é. Já leu Cixin Liu? Sim. O Cixin Liu ela gosta bastante. O L. Ron Hubbard, que é o fundador da Cientologia, ele era escritor de ficção científica. E ela falou que ganhou esse livro de presente, leu e achou um dos piores livros de ficção que ela já leu na vida dela. Tipo, o L. Ron Hubbard é um péssimo escritor. Aí ele achou carreira sendo estelionatário, né? Minha mãe adora o Duna. O Duna ela curte bastante. Douglas Adams também. Ela não leu tudo do Douglas Adams, porque o Douglas Adams é mais uma série de humor, né? Não é tão ficção científica, mas ela curte. Como se organizar tendo conhecimento limitado, você vai se formando enquanto você está sendo organizado. Então, nossa, eu falei isso de uma maneira péssima. Enquanto você está se organizando, você vai aprendendo através do exemplo e não só da leitura. Larissa é um nome soviético, Larissa é um nome russo. Soviético. Acho que não existe o conceito de nome soviético. Enfim, gente, deixa eu ver aqui a disponibilidade do Léo. É verdade que o Léo tem patrimônio de R$ 197? Ué, ele declarou, por que eu não acreditaria? Sabe por que a gente. Sabe por que é verdade, gente? Eu vou falar pra vocês por que é completamente impossível ser mentira. Porque o Estado é muito rápido em impugnar candidatura de esquerda. Principalmente de esquerda radical. Se o Léo não fizer tudo muito dentro dos conformes, a candidatura dele vai ser impugnada. Se tiver um panfleto que não é declarado, a candidatura é impugnada. Então, sabe por que é verdade? Porque ele não pode mentir. Ele não tem o menor direito de mentir. A lei pra gente é mais pesada. Pra comunista, a lei é muito mais pesada.
É verossímil, sobretudo, porque se ele mentir, ele corre um risco imenso de ter a candidatura impugnada. E pra quem já militou em partido comunista, sabe que eu tô falando a verdade. A lei existe pra comunista, exatamente. Enfim, a hipermetropia. Opa! Como ninja, muito obrigado pela raid, camarada. Tamo junto. Eu vou entrar aqui na espera, tá? Porque eu vou botar o Léo na tela. Então fiquem com as capivaras um segundinho aí e a gente já volta, tá?